Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de filtros eletrônicos. Na aula de hoje a gente vai ver tipos de filtros, o que é um filtro eletrônico e uma simulaçãozinha. Então vamos lá, filtros eletrônicos. O que seria um filtro eletrônico? Basicamente um filtro é um processo de remoção de alguma coisa. Só que no contexto da eletrônica, um filtro eletrônico é um processo de remoção de sinais eletrônicos que não são desejados, obviamente, por isso que estava filtrando no sistema. Então você pode ter filtro passa baixa, passa alta, agita faixa, passa faixa, que são tipos de filtro que a gente viu na aula de filtros. Essa aula é importante que você veja após ver todo o conteúdo teórico de filtros. Filtros eletrônicos é uma área específica de filtros. Beleza, então vamos simular um filtro eletrônico. Então eu vou vir aqui no Fosted. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho esse sinal aqui de 10 Hz, um sinal de 100 Hz, um sinal de 1 kHz e um sinal de 10 kHz. Então eu tenho um sistema com vários sinais de várias frequências. O sinal de 10 Hz você consegue ver nesse gráfico em azul. Então perceba que é o sinal sinusoidal e reage desta forma. Quando eu meço todo o sistema, eu tenho esse sinal feião aí. Ó. O sinal que está todo cagado, está cheio de ruído. Você pode imaginar como se fosse o sinal azul. O azul agora fosse a fala de alguém. E o sinal em azul que está agora é o sinal com ruído do ar-condicionado, barulho da rua, enfim. É um sinal que está cheio de sinais indesejados. E quando eu passo pelo filtro passa baixa, a gente vai ver como são os filtros mais tarde. Veja como é que fica o sinal. Esse sinal em azul agora é o sinal após passar o filtro. Então o sinal ele passa por todo esse sistema. Ele passa pelo filtro passa baixa. O filtro passa baixa ele está removendo os sinais acima de 10 Hz, atenuando os sinais acima de 10 Hz. E quando a gente tiver o resultado disso, fica deste formato azulado aí. Perceba que o sinal após o filtro ele não é perfeitamente igual ao sinal que a gente desejaria. Tipo, ele segue o mesmo padrão, mas perceba que não é igual, ainda há uma deformaçãozinha, ele está meio deformado como se tivesse amassado. E perceba também que o sinal ele meio que está deslocado. Perceba que o pico do sinal após a filtragem não está igual do pico do sinal antes de filtrar. Então veja que o sinal ele foi deslocado. Então quando você passa por um processo de filtragem, você infelizmente desloca o sinal. Então o sinal ele meio que é atrasado por conta de fatores intrínsecos aos circuitos eletrônicos. Beleza? Agora o que é que seria agora os tipos de filtro? A gente tem o filtro passivo e o filtro ativo. Os filtros passivos são filtros compostos apenas por componentes passivos, que são eles os resistores, capacitores e indutores. Se tiver um circuito eletrônico com filtro que só tenha resistor, capacitor e indutor, se no circuito que você está observando só tem resistor, capacitor e indutor, é um filtro passivo. E nestas condições, o ganho máximo do filtro será de 1. A gente viu sobre ganho na aula na playlist de filtros. Então, quando você usa filtro passivo, o ganho máximo será 1. Porque não tem nenhum componente que vai amplificar o sinal. Agora, quando a gente entra em filtros ativos, a gente tem, além dos componentes passivos, mais outros componentes, como transistores, amplificadores, ou componentes que de certa forma vão aumentar ou amplificar o sinal. Então, nestas condições, o ganho máximo do filtro pode ser maior ou menor do que 1. Então, se o circuito lá tiver resistor, capacitor ou indutor e um transistorzinho, um amplificador, enfim, se tiver algo além de resistor, capacitor e indutor, é um filtro ativo que o filtro ativo ele pode aumentar o ganho máximo do sinal. Então, beleza. Então, que tipo de filtro é esse? Resistor, capacitor, é um filtro passivo, só tem isso. Esse daí, tem resistor, capacitor e um amplificador. Isso é um filtro ativo. Esse daqui, capacitor, resistor, transistor. É um filtro ativo. Tem transistor, é um filtro ativo. E esse daí, gigante. Esse gigante tem indutor, capacitor, resistor, enfim. Veja que não tem nenhum transistor, nenhum amplificador. Então esse filtro, apesar de ser gigante assim,
ele continua sendo um filtro passivo porque não tem nenhum componente que vai amplificar o sinal. Ele é um circuito apenas de componentes passivos. Então, ele é um filtro passivo. Pronto, é isso.